bom sábado. É porque esse vídeo eu tô fazendo ele no domingo, mas esse vídeo é exclusivamente pro sábado, entendeu? Por isso que eu tô falando pra vocês o que? Sobre o sábado, né? Esse vídeo era pra me ter feito ontem, pra me ter postado ontem, porque é a respeito do sábado. Porque eu gosto de fazer as coisas de Deus conforme a vontade dele, né? Assim, do jeito que tá, né? Se o sábado é pra ser dedicado a Deus, a gente tem que dedicar o sábado a Deus. Eu vou soltar o quê? Duas passagens que se fala do sábado. Primeiro eu vou no livro de Mateus, né? Que é no Novo Testamento. Depois eu vou no Velho Testamento falar uma passagem que fala justamente do sábado, entendeu? Quer dizer, até duas, né? Lá no Velho Testamento. E eu vou soltar o quê? Marcos 3. Esse vídeo eu tô gravando no domingo. E eu tô... Pra vocês um bom domingo, bom trabalho. Mas esse vídeo aqui é exclusivamente para o sábado, viu? E bora lá, ó. Bom descanso para vocês começar a rotina de segunda, né? Glória a Deus. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E o versículo 23, agora eu vou ler o versículo 24. E os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Muitas coisas não é lícito fazer no sábado, mas as pessoas fazem. O sábado é dedicado a Deus. E as pessoas nem abrem as igrejas, não abrem no dia de sábado para dedicar esse dia a Deus, né? Mas nas Santas Escrituras bem abertamente falando sobre o sábado. Eu tô gravando para vocês no domingo porque não deu para mim fazer ontem. Ontem eu não tava muito bem, vocês viram a minha garganta como é que tava, né? Mas nem por causa disso eu vou deixar de fazer o vídeo que é pro sábado, né? Bora lá, ó. E os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Glória a Deus, né? Bora pra cá. Mas ele disseram-lhe: Nunca leste. Aqui que respondeu foi o Senhor. Mas ele disse: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os seus, os que com ele andavam. Davi, ele tem umas características de Cristo, né? Porque Davi nunca andava só, ele andava com seu exército, né? Então, Cristo andava com seus discípulos, né? Vocês veem que tem uma característica grandiosa, né? Ó. E, sim, continuando o versículo agora, 26. Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, quando tendo também os que com ele estavam. Então, Davi quebrou o que? As regras, né? Glória a Deus. Mas por que foi? Foi por necessidade, né? Que aqui está escrito que ele disse que foi por necessidade, né? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tá vendo como que foi que ele respondeu aqui? Aos fariseus, né? Os fariseus da casa do Senhor. Assim, último versículo para encerrar essa parábola. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Vocês estão vendo aí? Do sábado ele é o Senhor, do sábado ele é o Mestre, do sábado é o quê? Então, vocês entenderam, né? Vocês entenderam porque o Espírito de Deus dá entendimento a nós, né? Glória a Deus. Agora, bora para outra passagem falando justamente do sábado. Vocês me perdoam por eu estar gravando no domingo? Mas eu fiz só 2 vídeos antes, eu não estava bem, não estava ainda nem todo. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu ver em qual é o canto que tem falando sobre o sábado. Vou mostrar para vocês
Em qual é? Em qual é? Glória a Deus. Me ajuda, Senhor, meu, da minha vida, da minha alma. Já achei uma. E vou soltar para vocês agora. Ó. Foi quebrado que tudo o que Deus deixou para que o homem cumpra foi quebrado, né? Por necessidade, Deus não falou nada não, porque Davi teve fome e os que andavam com ele, poderia ter alguém morrido se ele não tivesse comido, entendeu? Porque ali foi uma ajuda que Deus deu a ele, né, do céu, né? Porque eram os pães dos sacerdotes, né? Para que vocês compreendam, né? Que Deus olha para o que? Para nossas necessidades, né? Ó. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20, vou começar no versículo 18. Ezequiel 20, vou começar no versículo 18, ó. Mas disse eu a seus filhos no deserto. Aí encerrou essa frase. Mas disse eu aos seus filhos no deserto, não andais nos estatutos dos vossos pais, nem guardai os vossos juízos, nem vós contaminai com os seus ídolos, com as idolatrias, né? Agora continuando, ó. O 19. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Ele está pedindo para que nós cumpra o que tudo que está escrito nas Santas Escrituras. Continuando o versículo 20. Sacrificai os meus sábados e eles serão de sinais entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí as pessoas fazem isso, que ele está pedindo nas Santas Escrituras. Isso aqui é o quê? Ezequiel 20. Ezequiel 20, ele está pedindo aqui. Isso aqui é o quê? Ele fez um pedido ao quê? Para que as pessoas não desonrem o sábado. E as pessoas sabem que elas desonram. Nem culto no sábado eles não têm, né? Que é justamente para nós relembrar da aliança que foi feita com o povo de Israel. Porque cada um de nós, que vou repetir novamente, cada um de nós que nós come do corpo de Cristo e bebe do sangue dele, nós se transformamos num judeu. Mas como está escrito lá no livro do Apocalipse, no verdadeiro judeu, entendeu? Com as características de Cristo, entendeu? Não é a característica do povo, dos fariseus não, entendeu? Porque os fariseus odiavam Cristo, odiavam os discípulos, odiavam os profetas. Até profeta ele matou entre o altar e o templo, para vocês verem o respeito que eles tinham com Deus, né? Depois eu vou soltar isso para vocês. Mas, vou ler só isso aqui. Vixe, esse daqui é enorme de grande, meu Deus. Eu li o versículo que, ó, vou repetir novamente. O versículo 20. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinais entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. As pessoas não guardam o sábado, não cultuam a Deus no sábado, nunca se consagram a Deus no sábado. Como é que vocês vão manter firme uma aliança com o nosso Deus, né? Ó. Mas também os vossos... Vou ler só o versículo 21, viu? Porque vocês veem como estou bem. Mas também os vossos filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. Aqui, ninguém guarda os estatutos de Deus. Porque os templos, os sacerdotes que conhecem a palavra de Deus, que pisa aqui em cima, tá fazendo as mesmas coisas que os antepassados do povo de Israel fazia, pisando em cima das Santas Escrituras. Ó, vou repetir, mas também os filhos, mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazerem, os quais cumpriram o homem
viveram por ele. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre ele o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Deus fez o que? Deus disse que ia cumprir uma ira dele contra o que? Contra esse povo que pisa o que? Que pisa em cima das Santas Escrituras que Deus nos deu. O que adianta? Tem escrito aqui, aqui está falando o quê? É estátua, a gente pisa nos estátuas dele. Ele diz que é pra gente guardar o sábado. Nós não guardamos o sábado. Muito pelo contrário, muitas pessoas fazem o ímpio, eu não digo nada não, porque o ímpio não conhece a palavra de Deus. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, para vocês o juízo é forte. Por quê? Tá pisando em cima. É a ordenança dele? É a ordenança mesmo. Tá pisando em cima. Por quê? Porque os cultos era para ser o quê? Também no sábado. Isolasse o domingo, mas o culto era para ser no sábado. Cultuamos todos nós a Deus. E as pessoas fazem o quê? Pisa por cima. Nem fazer as coisas conforme a vontade de Deus não faz, né? Ainda querem ser o quê? Cheio de graça de Deus, né? As coisas de Deus boas querem o quê? Participar. Mas não cumpre as coisas que tem escrita nas Santas Escrituras, né? Pronto, eu já li, né? Agora eu vou procurar outra parte que tem também falando sobre o sábado. E eu vou soltar pra vocês. É em outro canto. Agora deixa eu ver onde é. Deixa eu procurar aqui. Tô procurando. Qualquer coisa eu encerro esse vídeo pra fazer curtinho pra vocês. Eu sei que vocês gostam de vídeo curto. Mas... é porque minha Bíblia ela é toda arriscada porque eu boto os nomes bem grandes por causa da minha vista, né? Já achei. É porque o nome, o sábado, tá muito pequeno. Se eu tivesse maior, com certeza eu tinha visto, né? Mas bora lá, ó. Calma, eu vou ressaltar pra vocês. Eu tô lendo, mas não é esse daqui não. Deixa eu ver se eu encontro. Tinha um nome sábado, mas não vi lá falando sobre o sábado não, né? Mas tem, é porque eu tenho que procurar aqui. Porque fala que até uma aliança né, sobre o sábado. Aqui eu não tô encontrando mesmo. Achei, glória a Deus. Eu achei, glória a Deus. Bora pra cá. Pronto, ó. Jeremias, vocês me perdoam por eu ter deixado vocês muito tempo esperando, mas eu tenho que soltar. Era 3 partes que fala justamente do sábado, né, pra nós, ó. Ó.
Assim me disse o Senhor, vai e põe-te à porta. Vou beber um pouquinho d'água. Assim me disse o Senhor, vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entrar os reis de Judá, e pela qual saiam, como também em todas as portas de Jerusalém. E disse-lhe, ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá, a todo o povo, vós todos os moradores de Jerusalém, que entrai pelas portas. É o nome que tá aqui, né? Bem grandão, o nome sábado. É essa parte que eu quero também soltar para vocês. Bora lá, ó. Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzam pelas portas de Jerusalém, nem tirai cargas de vossa casa no dia de sábado, nem fazeis obra alguma. Antes, sacrificai o dia de sábado como eu ordenei aos vossos pais. Isso aqui é uma ordenança, nós sacrificar o sábado a Deus, cujas pessoas pisam por cima. Tá aqui, eu acabei de ler. Sacrificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Isso é uma ordenança ao povo antigo, vai por toda a geração, cujas pessoas pisam em cima, né? Ó, por isso não escutai, nem inclinai os vossos ouvidos, antes endureceram o vosso narizes, antes endureceram os vossos narizes, para não ouvir e para não receberem correção. É verdade. Quando a gente fala das coisas que está escritas nessas escrituras, as pessoas empinam o nariz perante o nosso Salvador, né? Para não escutar o que? Correção, né? Glória a Deus. Vou ler o último. Mas se vós diligentemente me ouvires, diz o Senhor, não introduzirei cargas pelas portas nesta cidade no dia de sábado, e santificados o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Continuando. Então entraram pelas portas, desde a cidade dos reis até os príncipes, que se assentam sobre o trono de Davi, andam em carros e cavalos, e eles e seus reis, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Só se catar as ordenanças do Senhor. Mas como a gente vê que o povo é o que? O povo tem tendência a querer pisar em cima das coisas que Deus deixou escrita para que nós cumpra. O povo tem tendência a desobedecer. Tem tendência a querer fazer o que é a sua própria vontade. Não se render à vontade de Deus, né? Por isso que a humanidade paga o quê? Paga o preço, né? Só porque, ó, é Jeremias o quê? Jeremias 17.
Comecei no versículo 15, não, comecei no versículo 19. Comecei no versículo 19, fui até no versículo 25 para vocês, né? Que eu encerrei aqui para vocês, porque não dá para fazer mais não, porque vocês estão vendo que eu tô, né? Só em eu falar já entupo os nariz, então, porque eu tenho um problema de alergia, entendeu? Mas eu fiz para vocês, né? O importante é que eu ter feito, falando sobre o quê? Sobre o sábado, três passagens, uma no Novo Testamento e duas no Velho Testamento. Eu já soltei os livros para vocês, entendeu? O livro, o versículo, a página, tudo é o que pra gente fazer, cujas pessoas o que pisa por cima, entendeu? Fui.